ler com os irmãos aqui em Lucas capítulo 5, verso 12 e o verso 13. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicando: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu a lepra. Que Deus aplique em nossos corações. Que nós temos um encontro de um homem que estava com lepra. A lepra naquele tempo era algo devastador. Era uma doença incurável. A pessoa, quando era detectada com aqueles sintomas, manchas, ali ele ia ser examinado pelo sacerdote. O sacerdote examinava. Ao perceber que aquela pessoa estava leprosa, aquela pessoa se afastava da sociedade para não contaminar os outros, e era colocado num lugar onde havia outros infectados. E ali ia viver os seus últimos dias de vida. A família acompanhava, cuidando de certa forma, mas não podia ter acesso. Só podia levar comida até um lugar que tinha possivelmente uma portinha, uma brecha, algo parecido, uma janelinha. E ali eles tinham certo contato, uma certa distância, mas ali deixava a comida. Aquela pessoa pegava a comida, a água, coisa dessa natureza. Quando o estado daquela pessoa estava bem agravado, a pessoa chegava, por exemplo, à tarde para deixar a janta, e o almoço ainda estava lá, ele não tinha tocado em nada. Então ali, possivelmente, o estado daquela pessoa já estava chegando ao final. A Bíblia conta uma história aqui, não conta como foi que ele saiu desse vale. A Bíblia só conta que ele se encontrou com Jesus. Mas nós temos aqui que ele estava coberto de lepras. Então ele saiu desse vale. Uma pessoa dessa situação não podia estar dentro da comunidade, dentro da sua família, coisa dessa natureza. Ele tinha que estar num lugar específico, onde ali ele ficaria os seus últimos dias. Diante desse encontro, queremos considerar, junto com os ouvintes, duas situações. A primeira é a autoavaliação. Ali nós, ao olharmos, a enxergarmos esse contexto, sabedores de que todas as pessoas da época, quando eles eram acometidos por essa enfermidade, eles sabiam que não viveriam e que morreriam. Então havia um autorrelacionamento, da pessoa com o entendimento daquela doença. Então todos que eram acometidos sabiam. E aquele homem sabia que não tinha cura, Então ele sabia que estava condenado à morte. E outra coisa que quero comentar aqui é o momento, a oportunidade que surgiu na vida daquele homem. Ele abraçou com toda a sua força. Ele foi ao encontro de Jesus, rompendo os critérios que não podia sair, mas era algo muito delicado. Tem um ditado que diz que o sapato só aperta no pé daquele que calça, Então aqui nós temos uma situação. Então ele rompe com os termos religiosos. Naquela situação ele era considerado um homem impuro, mas ele vai atrás da sua saúde. E ali nós encontramos algumas atitudes que aquele homem tomou. A primeira foi a de sair do seu lugar, ou seja, ele saiu de onde estava, ele se deslocou-se e foi ao encontro de Jesus. A outra atitude
é a humilhação. Ele se humilhou. A Bíblia diz que ele prostrou-se com o rosto em terra, diante ali da presença de Jesus. Que a gente entende que esse homem ali foi para buscar, né? É um caso bem semelhante na Bíblia, a história daquela mulher cananeia, que o Senhor vem a despedir, resolve a situação, coisa dessa natureza. Ninguém sabe muito bem o que eles falaram, mas ela insistia, né? Então aqui nós temos uma pessoa que vai com tudo, né? Com toda a força do seu ser. E ali ele se joga aos pés de Cristo e com o rosto no chão. Então ele pediu a Jesus: se quiseres. Aqui nós temos duas considerações. A primeira, ele não ordena a Jesus para Jesus curar. Ó Jesus, eu te ordeno que o Senhor me cure, coisa dessa natureza. Não. Hoje existem nos ensinos modernos pessoas fazendo esse tipo de afirmações ou colocações, tipo essa e outras. Eu ordeno isso, eu ordeno aquilo. Isso é método aprendido. Você não vai ver na Bíblia isso. Você vai ver na Bíblia aqui, nesse caso, em outros casos, a pessoa coloca-se diante de Deus e Deus é o regente. A Bíblia diz que ninguém deu conselho para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então a pessoa reconhece a soberania de Deus e se lança aos pés de Jesus e faz um pedido na condicional: se quiseres. Ele não faz uma ordenação. Outra coisa, ele não faz uma determinação. Eu determino que eu seja curado. Quantas pessoas estão enganadas com esse tipo de atitude? Em relação a Deus, não existe essa atitude. O homem é pó. A Bíblia diz que o próprio Deus reconhece que somos pó. Deus nos trata com amor. Mas cada um de nós, que Deus ajude a gente a olhar a nossa posição na hierarquia, né? Não querer ser o motorista do carro, motorista, o condutor da situação, mas colocar diante de Deus aquilo que mais precisamos, mesmo assim precisa estar na condicional. O que é que o vaso pode fazer diante do oleiro, né? Não foi o oleiro que criou o vaso? Como pode o vaso dar ordem ao oleiro, né? Então são essas considerações aqui. E a última atitude desse homem que eu quero considerar é a atitude de confiança, né? Ou seja, confiar. Ele chega diante de Jesus e diz: se o Senhor quiseres, se tu quiseres, pode me deixar limpo. Então ele tinha completa certeza de que Jesus podia fazer. Então a gente observa e vê a grandeza de Deus. A Bíblia diz que Jesus se humanizou-se, tornou-se homem, mas ele mostra que ele era o enviado de Deus e que ele não deixou, ele deixou seu atributo de deidade com o Pai e se humanizou-se, passou a viver na dependência do Pai, porque fazia parte do processo de salvação da humanidade, mas ele reconhecia que ele era o Filho de Deus, que podia fazer, né? E ali Jesus fez. Jesus disse: eu quero ser limpo, né? Jesus tocou-lhe e ele ficou curado. A Bíblia diz: no mesmo instante a lepra desapareceu. Então temos que fazermos essas anotações para a gente compreender melhor esse texto. Primeiro, um auto-reconhecimento. Que Deus ajude cada um de nós a fazermos auto-reconhecimento. Às vezes nós vamos num velório e voltamos para casa
sentidos, né? Às vezes é uma pessoa conhecida, é um parente. Mas não passa pela nossa cabeça aquela ideia, um dia eu também vou morrer. Então, nós temos que fazer esse auto-reconhecimento que somos mortais e que precisamos de Jesus como nosso Salvador. Só Ele pode salvar. Outra coisa é o momento, né? O momento é a nossa existência aqui na Terra. Só que a gente não define quantos anos vamos viver, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Que Deus ajude a cada pessoa, a cada um de nós a aproveitarmos o momento. Se a gente ainda não creu em Cristo, que Deus ajude que a gente venha aproveitar o momento e crer nele. Outras coisas que eu quero aqui fechar nessa conclusão é o deslocamento daquele homem que saiu de um lugar e foi para outro lugar. Ele saiu de um lugar de morte para ir para um lugar de cura, de vida. Então ele foi atrás de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus comprova ali o que ele é. Outra coisa é a humilhação, muito importante. Que Deus nos faça pessoas capazes de ficarmos realmente quebrantados, humilhados diante do Senhor. E diante de algumas circunstâncias da vida que requer isso de nós. Outra coisa é a maneira de pedir a Deus as coisas, que Deus nos ensine sempre a reconhecer a soberania de Deus e saber que Ele está no comando, que Ele não vai fazer as coisas porque nós queremos. Ele vai fazer as coisas quando Ele quiser fazer da maneira dele. Nem sempre a minha vontade vai ser a vontade de Deus. Ou seja, nem tudo vai ser como eu quero. Mas que Deus ajude a gente a compreender que tudo é como Deus quer. E nem tudo vai sair da maneira como a gente planeja. Outra coisa é a confiança. A gente vê que esse homem tinha total confiança em Deus. Total confiança na pessoa de Jesus. Que Deus nos ajude também a ter essa confiança em Jesus. E aqui quero concluir com uma pergunta. Quantos leprosos foram curados naquele dia? A Bíblia conta que somente um foi curado. Por que os outros não foram curados? Depois daquele momento, Jesus diz até para ele não falar para ninguém, mas ele não se aguenta e começa a comentar com um e com o outro, de maneira já era grande o número de pessoas que procuravam Jesus depois desse acontecimento. Talvez pessoas que estavam no vale dos leprosos ficaram informadas que aquele homem ficou curado. Se conversaram entre eles, chegaram à seguinte conclusão: por que não fomos curados? E ele foi. Então eles iam fazer a seguinte aplicação: é porque não precisamos. Porque se nós precisássemos, nós teríamos ido assim como ele foi. Nós tínhamos se humilhado, nós tínhamos pedido, e hoje nós estaríamos talvez plena certeza, né? Estaríamos todos curados. Então a gente observa que nem todo mundo tem a mesma coisa, né? Existem aquelas pessoas que trabalham, conquistam, outros não trabalham e não conquistam. Aqui não é a questão dos nossos méritos, mas é a questão da necessidade. E se nós temos necessidade de Deus, vamos orar cada dia para essa necessidade ser concluída, né? Ou seja, suprida na pessoa de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe. Amém.